Olá, se você se interessa pela psicanálise e as questões relacionadas à sexualidade infantil, a indicação do filme do Pequeno Nicolau e os comentários nesse vídeo vai te interessar. Antes de tudo, é importante destacar que existem dois filmes relacionados ao nosso personagem Nicolau. O primeiro deles é o filme O Pequeno Nicolau, que é um lançamento de 2010, e o segundo é As Férias do Pequeno Nicolau, lançado em 2014. O objeto da nossa análise aqui hoje é o primeiro filme, o filme do Pequeno Nicolau. Embora não seja baseado em fatos reais, esse filme é muito interessante porque ele nos mostra a forma como as crianças lidam com alguns enigmas da sexualidade, mais especificamente o enigma da origem dos bebês, como é explorado no filme, além de algumas questões afetivas ligadas à trama edípica com as quais as crianças lidam ao longo do seu desenvolvimento. A trama se desenvolve a partir do personagem Joaquim, um dos colegas do Nicolau, que está vivenciando a experiência de receber um irmão em casa porque sua mãe encontrava-se grávida. Joaquim então se apresenta ao Nicolau e seus colegas extremamente preocupado pelo temor de perder o lugar privilegiado de afeto dos seus pais, tendo em vista que ele era um filho único. Num certo dia, Joaquim, num diálogo com o Nicolau, vai então dizer para o Nicolau como é que ele percebeu que ele iria receber um novo irmão. E ele vai sinalizando então algumas mudanças das atitudes dos pais dentro de casa, principalmente a atitude do pai, que passou a ficar um pouco mais afetivo com a mãe e que também começou a fazer algumas atividades domésticas não comuns do seu cotidiano. A partir de então, o Nicolau começa a ficar atento no seu cotidiano familiar, nas atitudes do pai, até quando ele começa a perceber que o pai também começou a ficar mais afetuoso com a mãe e também começou a fazer algumas atividades domésticas que não era comum dele fazer no seu cotidiano. Diante disso, Nicolau chega então à conclusão de que ele irá também receber um novo irmão. A essa conclusão, Nicolau também associa uma história ouvida em sala de aula, que é a história do pequeno polegar, em que os pais teriam abandonado o pequeno polegar num bosque. A partir de sua construção fantasiosa de que terá um novo irmãozinho, juntando com essa história então do pequeno polegar, o Nicolau vai se mostrar extremamente preocupado com o receio de perder também um lugar privilegiado dos afetos dos pais, tendo em vista que ele também era um filho único. Antes disso, toda a trama do filme vai se desenvolver em torno de uma série de planejamentos desenvolvidos pelo Nicolau e seus colegas de escola, primeiro para protegê-lo para não ser abandonado no bosque pelos pais, e segundo para tentar dar fim a esse bebê que vai tirá-lo de um lugar privilegiado. Em função de gravitar em torno da origem dos bebês junto ao universo fantasioso das crianças, esse filme é muito interessante para a gente poder pensar a sexualidade infantil tal como proposto pela psicanálise. A propósito, Freud vai nos apresentar um texto muito interessante para pensar essa discussão, que é o texto sobre as teorias sexuais das crianças, escrito em 1908 e que pode ser encontrado no volume 9 das suas obras completas. Neste texto, Freud nos apresenta uma série de teorias que as crianças vão construindo para lidar com algumas questões ligadas à sexualidade infantil e, dentre elas, as teorias relacionadas à origem dos bebês. Isso porque nós estamos falando de um momento do desenvolvimento infantil em que a criança ainda não tem a capacidade racional de compreender a origem dos bebês, ou seja, como os bebês são gerados. Razão pela qual ela vai lançar mão de uma série de elementos fantasiosos para compreender de onde vêm, então, os bebês. É nesse sentido que o filme do Pequeno Nicolau é extremamente interessante, porque ele nos permite adentrar ao universo interno do Nicolau e compreender as construções fantasiosas que ele vai desenvolvendo para dar conta, então, de uma compreensão da origem dos bebês. Então, para você que ainda não teve a oportunidade de ler o texto sobre as teorias sexuais das crianças do Freud, vale a pena dar uma lida e assistir, então, o filme do Pequeno Nicolau. Este filme pode ser encontrado disponível no YouTube, apesar de não estar com uma qualidade muito boa, principalmente em relação ao áudio,
mas vale a pena dar uma conferida. Fico por aqui, um forte abraço e até uma próxima indicação de um novo filme.